A gente vai continuar com a palestra do Dr. César Romero Bucar sobre notificação de doenças e o fluxo de informações epidemiológicas. Dr. César, ele é médico veterinário formado pela Fundação Universidade do Tocantins em 2001, inspetor agropecuário da ADAPEC desde 2006, por 10 anos responsável técnico pelo Serviço de Inspeção de Carnes e Derivados, especialista em epidemiologia veterinária voltada à defesa sanitária animal, responsável técnico pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica da ADAPEC. É com você, doutor César. Boa noite a todos. É com grande prazer que participo do evento. Sinto-me honrado em participar do evento. Deixa eu tentar projetar aqui a apresentação. Tá, então a minha fala é sobre a demonstração de uma notificação de doenças de controle oficial no sistema, hoje regido pelo Ministério da Agricultura, chamado ESES-Bravet. O ESES-Bravet é um sistema. O nome, a sigla Sisbravet significa Sistema Brasileiro de Vigilância e Emergências Sanitárias. A premissa dele é que todas as notificações e todas as ocorrências de doenças de controle oficial sejam regidas de forma online, de forma ágil, com todos os entes envolvidos, isso em todo o território nacional. Então, o que é o Sisbravet? A IN50, onde acessar e os detalhes da ficha técnica. O Sisbravet é o sistema brasileiro de vigilância a emergências sanitárias. Ele tem por objetivo registrar, consolidar e compartilhar a gestão dos atendimentos a notificações imediatas e ocorrências sanitárias. Evolução do processo de investigação em tempo real até a confirmação e exclusão das doenças categoria 1, 2 e 3, da edição normativa número 50. Licença. Então, a IN50, não sei se todos têm conhecimento sobre ela, a IN50 ela trata sobre as doenças de notificação obrigatória. Nela elas têm as listas 1, 2, 3 e 4. A IN50 está em reformulação, mas vamos tentar acessar ela aqui. Então, a IN50 traz as listas de doenças passíveis de aplicação de medidas de defesa sanitária animal previstas no artigo 61. Não é nova, ela é de 2013 e por isso mesmo ela está em reformulação, principalmente para incluir as doenças de animais aquáticos, que elas são, nessa IN, ela está bem sucinta, quase não traz as doenças de controle oficial em animais aquáticos, né? Lá no artigo 2º, parágrafo primeiro, a notificação de suspeita de ocorrência de doenças listadas nesse anexo é obrigatória a qualquer cidadão, bem como para todo profissional que atue na área de diagnóstico, ensino ou pesquisa em saúde animal. Então, todos os veterinários, estudantes de veterinária ou cidadão simplesmente, ele tem a obrigação de fazer a notificação das doenças de controle oficial, que são as doenças as doenças alvo das quatro grandes síndromes de doenças de controle oficial, que são as síndromes vesiculares, cuja doença principal é a febre aftosa, a síndrome respiratória nervosa das aves, que a doença principal é a influenza aviária e doença de Newcastle, síndrome nervosa, cuja doença alvo é a raiva, e a síndrome hemorrágica dos suínos, que a doença principal é a peste suína clássica, juntamente com a peste suína africana. Então, na suspeita dessas doenças, dessas principais doenças, ainda assim tem brucelose, tuberculose, AIE, mormo, é, é, encefalomielite. Essas doenças elas são de notificação ao Ministério da Agricultura, ao Serviço de Defesa Agropecuária, que a ferramenta é o Sisbravet. Então, ele traz as quatro listas, doenças erradicadas ou nunca registradas,
a doenças de notificação imediata, ou seja, elas existem e na suspeita tem que ser notificada. As doenças que precisam ser notificadas imediatamente após a confirmação laboratorial e as doenças da lista 4, que são aquelas que requerem notificação mensal de qualquer notificação mensal de caso confirmado. Onde acessar o Sysbravet? O Sysbravet ele pode ser acessado por alguma gama de caminhos. O caminho mais comum que a gente tem é o da página da ADAPEC. Então, a ADAPEC, na hora que você clica na página da ADAPEC, você vem no canto superior direito, em menus, na opção Notificação de doenças em animais. Nesse momento, nessa aba, no rodapé dela, você tem a lista de doenças, que é a IN50, quem não tiver localizado na internet, e um pop de como fazer a notificação dessas doenças dentro do Sysbravet. E o hiperlink para o sistema. E aqui você entra em registrar notificação. Da mesma forma, a gente pode já entrar direto no Google mesmo e colocar notificação. Sysbravet. Você já vai direto para a página de registrar a notificação, ok? A gente sempre recomenda que você acesse pela página da ADAPEC para facilitar esse roteiro. Você tem um caminho rápido para chegar lá, mas você pode fazer esse mesmo caminho direto pela internet. Então, na hora que você clica, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, é essa mesmo. Na hora que você clica naquela aba assim, registrar, ele vai para a primeira aba, que é notificação realizada por. No caso de vocês, veterinários que prestam serviço para propriedade rural, essa daqui são essas duas as mais adequadas. Funcionário, prestador de serviço, estabelecimento de criação animal, ou para os profissional que trabalha em laboratório, instituição de ensino ou pesquisa, ou instituições públicas privadas de interesse veterinário. Médico veterinário que atua no setor privado, e assim vai. Então, desde funcionário a médico veterinário do setor privado. A segunda pergunta é a data de início do problema. Essa você tem que ver com o produtor quando ele começou a perceber sintoma de doença. Ou quando você percebeu doença, você assiste a propriedade, vai lá uma vez por semana. Foi ontem e na última vez que você estava lá não tinha nenhum animal doente. Nessa visita de ontem tinha animal doente. Então a percepção dos sintomas clínicos foi ontem. Então, data do início do problema, ontem. Uma coisa que a gente sempre comenta o item 2 é a percepção, como eu comentei para vocês. Não quer dizer que você tem que fazer um cálculo para imaginar uma doença de caráter crônico, como a anemia, como brucelose, que demora aí 6 meses para poder apresentar sintomas. Tem sintoma, então começou a doença ontem. Não, você tem que apresentar a data que percebeu os sintomas. O item 3 é animais envolvidos na notificação. Então a gente tem aqui desde a abelha até o 30 réis até o 30 réis real ou 30 réis de bando, que foi aquela espécie que teve muitas ocorrências de influenza aviária no litoral do Nordeste. Caso você não tenha, igual algum não tem, se parar para olhar aqui, você não tem o muar. Então, para encontrar o muar, é só clicar em outros animais e você tem uma lista bem extensa de outras espécies que podem ser carreadoras de doenças de controle oficial que vão estar aqui para você marcar. Então, o muar, que é o exemplo que eu dei para vocês, tá aqui, Moar. Clica para a direita,
marca ele e pronto. Mas vamos trabalhar aqui com bovinos, que é o nosso carro-chefe no Tocantins. Pode ter mais de uma espécie marcada, então, bovino. A quarta pergunta é: foram observados sinais de doença nos animais? Nesse caso do não, mas César, se toda notificação é baseada em sintoma clínico, por que existe o não? Porque tem aquelas doenças que são notificadas após um resultado laboratorial. Brucelose, que às vezes o animal está assintomático, anemia, que o animal está assintomático, mormo é um exemplo disso. Então, você tem um laudo laboratorial que antecede a presença de sinais clínicos. Então, foram observados sintomas, vamos trabalhar com o sim, e aí a gente tem uma lista de sintomas clínicos principais sintomas clínicos de várias doenças que acometem bovinos. Então vamos aqui para a raiva, que é a mais comum, ou febre, pode ser até febre aftosa. Então você tem aqui lesão de aftosa, né? Lesões cicatrizadas, focinho, cialorreia, vesículas de teto e úbrio, vesícula de focinho. No caso de raiva, você poderia marcar morte ou mortalidade. No caso, é, anorexia. No caso de aftose, poderia ser claudicação também. E assim vai, e assim sucessivamente. O que é importante é que vocês marquem a quantidade, que marquem os sintomas os mais próximos do que você percebeu no animal ou o que o produtor te alerte, declara. Número de animais doentes, você pode preencher. Reparem que a pergunta é número de animais doentes, não o total de animais da propriedade. Algumas pessoas fazem essa confusão. Ah, o cara tem 60 animais. Sim, mas independente de quantos animais existem na propriedade, quantos animais estão apresentando sintomas clínicos no momento da sua verificação? Então, vamos colocar aqui três para exemplificar. O item 6 descreva as informações complementares, históricos, sinais clínicos ou lesões observadas. Você percebeu que tem que alguma, sei lá, alguma informação que você tem, que o produtor te passou, que ela não está marcada aqui. Então você pode preencher. Caso todas as informações que o produtor te apresentou estejam marcadas, esse item pode ir em branco. Eu vou colocar aqui. Para caso essa notificação ela seja registrada, ter informação de que ela é um teste, não uma notificação de fato. Então, a próxima pergunta é: existe diagnóstico, no caso para laboratório, ou suspeita de alguma doença? No caso da suspeita de alguma doença, essa pergunta é para o produtor ou para você que está fazendo o atendimento. Qual doença você está suspeitando? Existe alguma suspeita? Ó, tá havendo mortalidade, você não está suspeitando de nenhuma. Beleza, vai no não. Tá suspeitando de alguma doença, você entra e declara a doença. Pode ser, você pode declarar raiva. É a suspeita, não é necessariamente não é um diagnóstico clínico, é a sua orientação, o seu conhecimento com da sanidade, da clínica do animal, que pode levar àquela determinada doença que você está suspeitando, ou que o produtor declare. Às vezes a gente até brinca no serviço oficial que essa indicação de doença ela não necessariamente tem que ter uma correlação com a realidade. É o que o produtor alega. Às vezes você está vendo que é raiva e o produtor está falando que é aftosa. Então você vai declarar o que o produtor ou o técnico está te declarando. É o que você coloca lá. Pode ver que ele aceita as duas opções, nós vamos restringir a uma, a uma doença apenas. Foi realizado o teste diagnóstico que antecede essa notificação? Quando a gente pergunta aqui, existe diagnóstico, existe. Cadê você? Existe diagnóstico ou suspeita? No caso, para diagnóstico, tem essa segunda opção.
Foi realizado o teste diagnóstico? Sim ou não? Nesse exemplo, a gente não tem um laudo que antecede. E aí a gente está caminhando já para a finalização da notificação, onde você vai colocar a sigla do estado, município. A partir do momento que você declara, você digita as três primeiras letras, ela já vai vir. Nome do estabelecimento, tentar localizar, tentar com o produtor que o nome que vai ser declarado aqui seja o nome que esteja nos registros da ADAPEC para facilitar essa localização. Não adianta ele ter registrado na ADAPEC Águas Claras e você procurar e ele te falar, não, eu quero Novo Horizonte. A gente não vai conseguir localizar a propriedade. Não. Águas Claras, nome do contato. No nome do contato é importante que seja o proprietário da fazenda ou aquela pessoa que esteja registrada na ADAPEC como o proprietário ou o comodatário ou o arrendatário, para que a gente faça essa localização. Ah, mas não foi ele que falou comigo, César. Tudo bem. Eu estou falando que esse item é para localização da propriedade. Então, colocar o nome do proprietário que está registrado ou arrendatário, quem está de posse da propriedade, é importante para a gente localizar mais fácil. O CEP, é importante colocar o CEP do município em questão. A lupa no Sysbravete é o único bug que existe no sistema. A lupa não pesquisa, a lupa confirma. É um contrassenso do Ministério, mas é tranquilo. Referência. Essa é interessante vocês colocarem, porque para facilitar a visualização da propriedade e o serviço oficial ser mais ágil nessa localização. Vocês vão marcar tipo de propriedade, que pode ser propriedade rural, assentamento, hospital, sítio de aves migratórias, é um confinamento, área indígena, uma propriedade comunitária, um local de aglomeração. Você pode marcar qualquer um desses. Vamos, no exemplo, nos ater à propriedade rural. Informações sobre o notificante. É importante que você coloque os dados, porque na hora que você coloca nome e e-mail, do nome e e-mail nessa informação do notificante, caso nós não localizemos nos bancos de dados da ADAPEC, a gente entra em contato com o notificante, ô, parceiro, onde é que é a propriedade que você está com esses animais? Onde você viu? Ah, César, mas eu prefiro manter uma notificação anônima. Ok, é um direito seu. Não preencha as informações do notificante. Porém, se a gente não conseguir localizar a propriedade no banco de dados, a notificação vai ser descartada. Então, é importante que tenha essa informação. Ah, o produtor não quer se identificar, mas você é o técnico, coloque os seus dados para a gente entrar em contato contigo, caso a gente não localize a propriedade no sistema, né? Na hora que você preenche esses dados aqui, na hora que você termina de cadastrá-los, o próprio sistema deflagra e-mail para todos os setores. Para o chefe, para o veterinário, chefe local do município, para delegado regional, para o gerente do programa, caso a doença, para a doença A ou B que seja direcionada para o gerente do programa, para o gerente de sanidade, para o meu e-mail, que é da epidemiologia, e para os e-mails do Programa Nacional de Brasília e para o DSA em Brasília. Então, todo mundo é notificado automaticamente. Assim que eu confirmar, eu vou na minha caixa de e-mail mostrar para vocês que ele vai estar lá. Informações sobre a instituição de pesquisa, ou caso seja um laboratório ou instituição de pesquisa. Aqui você pode deixar laudos laboratoriais ou outros documentos. Capacidade máxima 3 megas. É o que eu comento com o pessoal. Você pode anexar aqui fotos, vídeos que você tenha que corroborem a sua suspeita clínica. Você pode colocar aqui 10, 20, já colocou 50 arquivos. Só tem uma condição, que cada arquivo tenha no máximo
3 megas. Ah, César, eu tô tentando aqui, tem 2 horas, não tô conseguindo anexar um arquivo. Parceiro, quantos megas tem esse arquivo? Se ele tiver até no máximo 3, ele vai passar. Se não tiver, se tiver mais do que 3, ele vai ser bloqueado, ele não vai aceitar. Você pode colocar inúmeros arquivos, desde que cada um tenha no máximo 3 megas. Preenchido todos os campos da notificação, você vai para confirmação. No momento que você confirma a notificação, ele te abre espaço para você é, puxar, para você puxar não, para você imprimir tanto o protocolo quanto o formulário de notificação. Esse é o protocolo, todo o sistema. Com esse número, você consegue, entrando em contato com a ADAPEC local ou com a gente na sede, ter acesso ao histórico dessa ocorrência sanitária. Se ela foi atendida, qual foi o direcionamento da unidade local, qual foi o entendimento que eles tiveram sobre isso, né? E tem o segundo item aqui. Opa, opa, Houston, there's a problem. Você tem também a impressão de imprimir formulário. No formulário você imprime a notificação, toda a notificação, aliás, a notificação como um todo. Então, tá aqui todos os dados, bonitinho, quem era a propriedade, todos os dados da notificação, ok? Com esses dados vocês podem entrar em contato e localizar a ocorrência sanitária conosco. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, a caixa de e-mail, né, que eu falei para vocês. Sobe tela. Como está no período da noite, o sistema está um pouquinho mais lento e ainda não chegou o e-mail do Sysbravét. Vou mostrar para vocês que a mensagem ela é automática. Como eu tinha falado para vocês, essa é a apresentação de como fazer uma notificação. É importantíssima a participação de vocês, médicos veterinários da iniciativa privada, médicos veterinários de campo, que ao se depararem com as doenças de controle oficial, deem uma olhada na IN10 para que vejam quais são as doenças de notificação. Façam essa notificação para a gente. Ela é simples, ela é ágil, ela é muito tranquila de fazer. Eu demorei um pouco mais porque precisava apresentar, mas ela é muito simples de fazer. Então, com isso, vocês acabam aumentando o número de notificações e às vezes o produtor, por medo ou por ignorância, não quer fazer a notificação e essa acaba que esse episódio sanitário ele não é rastreado, ele não é atendido. Então, é importante que que vocês contribuam com essas notificações para a gente melhorar o status sanitário, melhorar as ações de controle de doenças no estado. Com relação aos fluxos de informação, para um exemplo claro, para um exemplo mais tranquilo da cadeia como um todo, o produtor ou vocês notificam a ADAPEC manda uma equipe para a propriedade rural. Para a síndromes vesicular, respiratória das aves, hemorrágica dos suínos, a ADAPEC tem que fazer o atendimento em até 12 horas. No caso de raiva, esse prazo pode se estender um pouco mais, mas a princípio tem que fazer o atendimento em até 12 horas. A suspeita, a notificação sendo fundamentada, o veterinário encontrando subsídios que corroborem com determinada doença de controle oficial, procede-se coleta, ou no caso de peste suína, aftosa
ou persuína, ou febre aftosa, faz-se a interdição da propriedade. Caso não, interdição para trânsito da espécie que está sendo avaliada. É, da espécie que está sendo avaliada. No caso das outras doenças, que no caso brucelose, tuberculose não faz interdição imediata, procede-se dessa forma. Faz-se coleta, manda para o centro de triagem, que é aqui em Palmas, que está trabalhando no nosso setor de epidemiologia. Nós mandamos para os laboratórios de referência do Ministério da Agricultura. No caso de raiva, vai para o Labivete. A fitosa para Lanagro Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. No caso de mormo, tá indo, mormo e AIE, tá indo para o Lanagro Pará. Peste suína também para o Lanagro de Minas Gerais. E influenza aviária vai para o Lanagro de São Paulo, de Lanagro de Campinas. Então, todas as doenças que são controladas que são de notificação obrigatória, tem um laboratório de referência e quem faz essa triagem somos nós. A amostra chega no laboratório, procede-se o exame de acordo com cada doença, devolve o resultado para o núcleo de epidemiologia e aí, positivando ou negativando cada doença, vai ser tomado um protocolo de acordo com o preconizado com os planos de contingência para cada uma dessas doenças de controle oficial. Então, de forma bem sucinta, o fluxo de informação é esse: notifica, atende, se possível, coleta, resultado positivo ou negativo. Negativando, propriedade liberada, segue vida com a propriedade. Positivando para aquela doença de controle oficial, plano de contingência de cada uma daquelas doenças vai ser aplicado pelo serviço oficial. Mas, de qualquer forma, sem grandes prejuízos para o produtor rural, né? E aí, eu tenho esses dois e-mails lá no meu setor, no meu setor, ó. No setor de epidemiologia, trabalhamos eu e o Luiz Otávio. O e-mail é o né, pontadapec@gmail, tem esse segundo. O telefone da nossa sala é esse e o WhatsApp. Eu estou disponível para tirar dúvidas, caso alguém queira tirar alguma dúvida nesse momento. Perfeito, doutor César. E aí, pessoal, tem alguma dúvida para tirar? É só abrir o microfone ou digitar aqui no chat rapidinho. Teve a sugestão, né, da doutora Daniele Stephanie para colocar o link do Cisbravet no nosso site do conselho. A gente vai avaliar com toda certeza e acredito que seja viável, sim, para que até facilite, né? Então, ali uma aba para que os profissionais, quando necessitarem, também consigam esse link através do site do conselho. Parabenizar o doutor, só fazer um adendo, inclusive, na fala aí, o profissional veterinário, o tecnista, atuando ali na questão da saúde pública, saúde única. Nós temos até a tríade da saúde única, que é a saúde ambiental, animal e saúde humana vinculadas, né, e o profissional veterinário fazendo ali o meio de campo nesse sentido. No nosso código de ética traz que o profissional médico veterinário atuando nas mais variadas áreas, ele tem por obrigação fazer a notificação de doenças obrigatórias. Então, em cumprimento do nosso código de ética, os doutores a campo ou mesmo na epidemiologia suspeitarem, realmente é uma obrigação nossa como profissionais da saúde fazer esse tipo de notificação. Perfeito. Isso mesmo. Então, muito obrigada, doutor César. A apresentação foi excelente. E a gente vai dar continuidade à programação, a gente está um pouquinho atrasado. Para encerrar a noite, teremos a palestra do Dr. Felipe Carrilho, assessor técnico do CRMP Tocantins, sobre o Código de Ética e atribuições do responsável técnico. Ele é médico veterinário, assessor técnico, como eu acabei de falar, tem pós-graduação em defesa sanitária animal e experiência de atuação na Agência de Defesa Agropecuária também. É com o senhor, doutor Felipe. Obrigado pela palavra, Andressa, já devidamente apresentada e sem muitas delongas, né, para também tentar encurtar o nosso tempo aqui para finalizar o nosso seminário. Queria inicialmente cumprimentar cada um de vocês novamente, é muito bom estar na presença dos colegas, estando aí na assessoria, né, a gente tem essa rotina de orientações
regulares, e nesse sentido eu montei uma apresentação que hoje, voltada para o nosso seminário, que inclusive é o antigo curso de RT. Muitos profissionais perguntam: Felipe, e o curso de RT? Atualmente, o nosso curso de RT é o Seminário de Orientação Profissional, justamente porque a gente traz os profissionais do Ministério da Agricultura, da ADAPEC, de áreas que a gente verifica que tem uma demanda de informações maiores, como, por exemplo, a gente identificou que teve uma crescente de profissionais sendo inseridos no município, né, nos municípios tocantinenses, que necessitavam de um suporte ali de como é que funcionava a rotina da epidemiologia. Então, convidamos as doutoras do município de Araguaína, que atuam no CCZ, justamente para trazer essas informações, para vocês entenderem como é que funciona uma rotina nesse sentido. No ano passado, nós fizemos sobre o serviço de inspeção municipal, e a intenção é, nos próximos meses, nós tentamos fazer pelo menos a cada 6 meses, no formato online, um presencial. O formato online acaba que abrange os profissionais dos 139 municípios, que façam um presencial, né, e com outra temática que seja aí bastante procurada pelos profissionais. Vou espelhar aqui a apresentação, Andressa, só me confirma se vai estar passando os slides. Apareceu, Andressa? Tá carregando aqui pra gente. Ah, tá carregando aqui para mim também. Não sei se é a internet ou o computador que deu uma... Acho que vai agora. Compartilhando, né? Ainda não. Agora foi. Foi, né? Agora eu vou Uhum. colocar no modo apresentação, você me confirma. Acho que a internet que eu estou apresentando pelo Canva, aí acaba que a internet também puxa um pouquinho para no modo apresentação. Mas qualquer coisa, se ficar muito lento, eu coloco em PDF aqui, já tem ela baixada. Vamos ver se vai agora. Carregando. Foi. Modo apresentação. Aham, tela cheia. Passou? Passou. Passou, né? Bom, então rapidamente, deixa eu só. Peraí, que agora deu uma bugada aqui de leve. Foi. Rapidamente, então, Andressa, áudio bom, passando os slides, só confirmando para iniciar. Então, Sim. vamos dar o início. Uma breve contextualização sobre o sistema, né? Conselho Federal e regionais. Então, sim, nós somos um sistema. Então, o Conselho Federal ficando em Brasília e os demais 27 regionais, porque nós temos 26 estados, mas o Distrito de Brasília, além de ter o Conselho Federal, tem o Regional de Brasília que fiscaliza ali também o perímetro. Então, nós somos um sistema com normativas próprias que se estendem para todos os estados, manuais, diretrizes, que inclusive tem constando no site, para melhor orientar os profissionais e realmente colocar os profissionais numa conduta alinhada com o que nós buscamos da profissão. Natureza jurídica do Conselho é uma autarquia pública federal, tem autonomia administrativa e financeira, a autonomia técnica, no caso, ela fica mais voltada para o Conselho Federal, que é quem demanda, quem emite as resoluções do Conselho atualmente. Nossos sede foram atualmente localizados apenas em Palmas, então nós temos a sede administrativa na 602 Sul, Avenida Teotônio Segurado. Inclusive, eu abro o convite para que todos façam uma visita, para ver como é que o funcionamento, conhecer o plenário, auditório, e se o presidente e os diretores estiverem presentes, inclusive, podem conversar um pouco com vocês, né? Jurisdição abrange todo o território do estado de Tocantins, então, sim, mesmo a nossa sede administrativa ficando apenas em Palmas, o Conselho Regional do Tocantins e os demais fiscalizam todos os municípios, no nosso caso, 139 municípios do estado de Tocantins. Ponto importante, anteriormente nós tínhamos até uma delegacia em Araguaína, os profissionais questionam e tudo mais, a questão desse escritório. O que ocorre atualmente no âmbito do Conselho?
todos os nossos sistemas são 100% online e digitais. Então, um profissional que mora lá em Esperantina, ou em Alvorada, ou em Dueré, qualquer município do Tocantins, ele consegue ter acesso a todos os serviços do Conselho de forma digital. Então, tendo internet, um telefone, um computador, ele consegue fazer a sua inscrição como profissional, registrar a sua empresa, inclusive homologar a sua anotação de responsabilidade técnica e, inclusive, chegar, ter acesso, né, a informações, orientações através dos contatos, né? Então, nós temos o contato do atendimento, do financeiro, da fiscalização, que eu vou colocar ao final, para que vocês, caso necessitem entrar em contato, tenham esse telefone institucional justamente para isso. E, como eu falei, né, faz parte, sim, então, do Sistema Único, o Sistema Conselho Federal e Regionais. Das principais finalidades. Então, o Conselho, lá na Lei 5.517 de 68, que regulamenta a profissão do médico veterinário e traz as atividades privativas, inclusive tem lá a atividade principal do Conselho, sim, é a fiscalização do exercício profissional dos médicos veterinários e zootecnistas. Então, o Conselho não pode fugir disso, é previsto em lei, mas, secundariamente, né, ali, paralelamente, ele também faz a orientação dos profissionais, supervisiona as atividades, supervisiona as questões voltadas ao ensino, atua, por exemplo, em conjunto com os demais órgãos, então tem uma comunicação aberta com o Ministério Público, com Polícia Militar Ambiental, para que as questões voltadas para exercício legal da profissão, crimes de maus tratos ou descumprimento de bem-estar animal, o Conselho, recebendo essas demandas, consiga transferir para os órgãos competentes fazer a apuração. Então, ali no caso do exercício legal da profissão, atualmente é previsto como contravenção penal e através de um trabalho conjunto do sistema, tem a intenção de que vire uma lei para que tenha penas mais duras e quem faz a apuração disso é o Ministério Público e os demais órgãos legislativos. É sempre interessante trazer a diferença dessas três instituições. O conselho, acabei até de comentar, né? Então, conselho de classe é o órgão público federal instituído por lei, já comentei qual é a lei, né? E fica realmente voltado para a ação de fiscalização do exercício profissional. Sindicato, instituição privada, pode ter um regimento interno, um estatuto, basicamente luta por melhorias para a classe, né? Então, a questão da insalubridade, o piso, questão do adicional noturno, o sindicato é uma instituição importantíssima para que faça atuação nessa esfera. Associação, nós temos inclusive a Soveto, ponto importante, gostaria que vocês entrassem no nosso site do Conselho, no Instagram, porque tem a publicação do edital de convocação da Assembleia da Soveto, que é a nossa associação, que estava paralisado, dos médicos veterinários, né, e vai retomar as atividades através de uma assembleia para que seja composta uma chapa, e no dia 15 de setembro, no Conselho de Veterinário, né, vai ter essa assembleia para que os profissionais que têm interesse de compor uma chapa, de lutar nesse sentido, possam ali fazer todo esse intermédio, né? Então, a associação, órgão privado também, que tem um estatuto próprio e, basicamente, visa a educação continuada dos profissionais, que é até um ponto que é trazido no Código de Ética. Então, o profissional formado, ele tem por obrigação sempre estar reciclando os seus conhecimentos. Algumas contribuições importantes do Conselho, né, eu gosto sempre de trazer, para que não fique só com a visão de fiscalização dos profissionais, veterinários, zootecnista, pessoa jurídica, né, que tem atividade privativa, entendendo a importância de, até o presente momento, ser a única instituição atuante no estado do Tocantins, o Conselho faz algumas ações de forma paralela, né, de forma secundária ali, na questão da fiscalização. Quando o Conselho, na sua rotina de fiscalização através do planejamento, ele vai nos estabelecimentos veterinários, principalmente as prefeituras, que nós temos 139 municípios, lá tem a vigilância epidemiológica, então é uma atuação permanente de todos os municípios de saúde pública, comentado pelas doutoras aqui na palestra mais cedo, então ações de extrema importância e a contratação e atuação do veterinário deve ser permanente. Então, quando o conselho vai no município e solicita que tenha o registro do conselho, que tenha a homologação da RT, que faça a contratação do veterinário, de certa forma ele está fazendo a geração de empregos, né, a criação de emprego, porque é uma atuação obrigatória ali do profissional médico veterinário. Inclusive, tem municípios que nós monitoramos, que já se regularizaram, então a crescente de municípios que contam atualmente com profissionais veterinários é grande.
Outra área de atuação também é o serviço de inspeção municipal. Nesse ponto, se tiver a regulamentação, né, implementando, também é obrigatória a contratação do veterinário. Outro ponto importante é concursos públicos que são abertos, vagas de emprego através de editais, e nós fizemos também um trabalho importante no mês de julho, que foi oficiar, né, extra ofício, os municípios do Tocantins para que eles, de certa forma, sigam a Lei 4.950 de 66, que é uma lei federal que traz ali a remuneração do arquiteto, do engenheiro, do profissional médico veterinário. Então, de forma orientativa, extraoficial, foi encaminhado para todos os municípios do Tocantins, para o prefeito, né, representante máximo, esse documento, para que ele faça uma readequação de como é que está a remuneração desse profissional atuando no município. Tá passando certinho, Andressa? Sim, Ou passou. então, né? Aqui deu um pequeno delay. Outro ponto, as capacitações constantes, né? Então, hoje, o seminário de orientação profissional é uma forma da gente cumprir o que eu comentei do código de ética, então, está sempre reciclando as informações para os profissionais que estão atuando no mercado de trabalho. Outros workshops, nós fizemos 2, 3, 4 no ano passado, em conjunto com a ADAPEC, na questão da. Acho que teve um da raiva, a intenção é fazer um outro, teve na questão da influenza aviária. Curso de resenha também, nós fizemos 3 ou 4. Na verdade, ano passado foram 2 e no ano anterior 2 também. Atualmente a responsável ela está distante, né, das atividades, mas assim que ela retomar, a responsável da ADAPEC, né, o PESE, Programa Estadual de Sanidade dos Equídeos, assim que ela retomar as atividades, porque nós fazemos em conjunto com a ADAPEC, a intenção é fazer novas capacitações para, no caso, o curso de resenha, né, para os profissionais que desejam atuar na questão dos exames de anemia e mormo e resenha de equinos. E um outro ponto importante, queria recomendar que vocês entrassem no nosso site para verificar os convênios que nós dispomos. Tem com a Unimed, é sempre interessante entrar em contato diretamente com eles, porque eles vão informar quais são os benefícios, os valores em si. Tem hotéis também, tem outros convênios que vocês podem usufruir e podem consultar no site do Conselho. Regulamentação da profissão, antes de entrar nas áreas de atuação, conforme artigo 5º da referida lei aqui, né? Então, já até comentei, falei um pouquinho demais, né, da 5517/68, mas porque é a nossa legislação mais importante, regulamenta a nossa profissão, institui o conselho, institui as atividades privativas ali, que são somente de atuação do profissional veterinário. Do mesmo ano, Lei 5.550 de 68 dispõe sobre o exercício do zootecnista e por ter esses profissionais inscritos no conselho, também a fiscalização é feita pelo Conselho de Medicina Veterinária, pelo sistema em si, né? Resolução mais recente. Resolução mais recente sobre a atuação do profissional como RT, resolução 1562 de 2023, então ela traz a questão do livro de registro online, o laudo informativo online, algumas atualizações sobre carga horária, entre outras questões que eu vou comentar mais à frente, de forma mais detalhada. Fazendo uma breve contextualização sobre as duas profissões, então ambas de 1968, só por lei, nós temos 57 anos de regulamentação da medicina veterinária e zootecnia. Ponto importante e forte, que eu entendo como um pilar, a questão do agronegócio, né, e a diversidade de áreas de atuação, tanto do veterinário quanto do zootecnista. Então, pode atuar a campo, pode atuar na questão da nutrição, do bem-estar animal, o veterinário em si pode atuar na clínica, no laboratório, no consultório em si. Então, a gente tem uma variedade muito grande e um amplo campo de trabalho ali que pode ser explorado por ambos os profissionais. Então, nas áreas de atuação, aqui mais voltado para o profissional médico veterinário, então, os estabelecimentos de produtos de origem animal, então, produtos cárneos, leite, ovos, mel, pescado, todos entram aqui nessa classificação. Os eventos agropecuários, que são fiscalizados primariamente pela ADAPEC, né, a nossa Agência de Defesa Agropecuária, aqui a gente pode citar os leilões, rodeios. Uma dúvida que sempre eu estou em contato com os colegas, né, para sanar em relação a cavalgadas e tropeadas dos municípios.
tem uma instrução normativa recente da ADAPEC que diz, né, por exemplo, rodeio e leilões que são eventos permanentes, eles exigem do profissional veterinário uma portaria de habilitação do Ministério da Agricultura para que ele possa atuar. Posteriormente, ele se cadastra na ADAPEC e quando tem um evento ali, antecipadamente ele homologa a RT no conselho. No caso dos municípios, se eu não me engano, essa portaria ela não é exigida, mas ele tem que ter habilitação na ADAPEC, o profissional médico veterinário ou zootecnista que for atuar. Mas um ponto importante, primariamente o veterinário na questão da sanidade e o zootecnista pode entrar na questão da preservação do bem-estar animal, atuando em conjunto. Então, se for um evento esporádico, como tropeadas e cavalgadas que ocorrem nos municípios, se não me falha a memória, por conta dessa instrução, né, e é um evento esporádico, não tem a obrigatoriedade da portaria do mapa, o profissional se habilita na DAPEC e homologa a RT antecipadamente no conselho para que ele possa estar devidamente identificado como profissional à frente da atividade. A defesa agropecuária em si, desempenhada também pela Agência de Defesa Agropecuária, o Serviço Veterinário Oficial, laboratórios que fazem, né, ali hemograma, bioquímico, andrológico. Aqui no caso do profissional médico veterinário, consultórios, clínicas e hospitais veterinários também são uma área importante de atuação. E aqui eu coloquei a imagem, né, da tríade da saúde única, que foi justamente aquilo que eu comentei. Então, sim, nós devemos reforçar esse papel atuante da nossa profissão à frente e na preservação da saúde única. O ensino superior da medicina veterinária e zootecnia também são áreas privativas, né, dos dois profissionais. Fábricas de ração, aqui pode ter atuação do veterinário, do zootecnista, engenheiro agrônomo também pode atuar. A gestão agropecuária em si, das propriedades rurais. Produção animal, no caso da reprodução, já é uma área privativa do profissional médico veterinário, justamente por conta da questão, tudo que envolve a fisiologia, a anatomia da reprodução, questão de utilização de medicamentos de uso veterinário também, então acaba que a reprodução em si, ela é privativa do profissional médico veterinário. Comportamento e bem-estar animal e o melhoramento genético, ali atuando tanto o veterinário quanto o zootecnista. Uma breve introdução à responsabilidade técnica. Um resumo, então. Dever de responder pelos atos profissionais garantindo a preservação da saúde, segurança e bem-estar da população conforme os princípios éticos e a legislação em vigor. Então, o profissional ele preserva a saúde humana e a saúde animal, ambiental, que é justamente a questão da tríade, tem que se atentar ao nosso código de ética, que eu vou comentar mais ao final, eu trouxe alguns casos práticos, Resolução 1138 para o médico veterinário, Resolução 1267 para o zootecnista, e a legislação em vigor, porque além das normativas do Conselho, nós temos nós temos instruções normativas do Ministério da Agricultura, temos resoluções da Anvisa, entre outros órgãos ambientais também, Naturatins. Então, o profissional, além de se atentar nas nossas normas, ele tem que verificar as normas dos demais órgãos em que ele vai atuar. A ADAPEC, da mesma forma. Outra dúvida frequente que os profissionais consultam o conselho. Costumo dizer que é uma oportunidade no exercício profissional, porque grande parte dos profissionais que estão sendo inseridos no mercado de trabalho, eles acabam tendo uma oportunidade ali à frente de uma agropecuária, à frente de uma prefeitura. Então, sim, a responsabilidade técnica para as duas profissões costuma ser uma oportunidade ali de inserção no mercado de trabalho. A pergunta é se a graduação é suficiente. Então, de acordo com a nossa lei de regulamentação, ela traz no seu artigo 1º, 2º e 3º que o profissional para atuar em qualquer área, independente se é RT, se ele vai para a clínica, se ele vai para o campo, se ele vai para a nutrição, ele precisa do diploma devidamente expedido por uma instituição credenciada ao MEC e inscrição no seu conselho de classe. Ele seguindo esses dois critérios, ele está devidamente habilitado para atuar no estado pertinente à sua atuação. O que é importante que é trazido nos manuais de diretrizes do Conselho Federal e no nosso manual de 2018 do CRMVTO. Ele precisa, quando for ofertado, participar do nosso seminário, que é o curso que nós estamos ofertando aqui hoje. Ou se ele veio de outro estado, ele já participou, ele pode aproveitar esse curso do outro estado e quando estiver no estado de Tocantins ou se ele for para Goiás, ele faz no estado em que ele deseja atuar. Mas é importante fazer e reciclar pelo menos a cada 2 anos, porque as nossas normativas elas se atualizam também e pode ter algumas outras questões, né, que são trazidas aí para atualizar o conhecimento profissional.
Felipe, seu áudio ficou mudo. Felipe, Oi, o microfone estava fechado. tava, né? Eu vou repetir. Acho que eu, sem querer eu cliquei aqui embaixo, aí tinha um ativar mudo, aí silenciou. É a partir desse slide aqui, né? Posso, posso retomar? Então, algumas das principais competências do RT médico veterinário e zootecnista. Posso prosseguir, Andressa? Consegue me escutar bem? Pode sim, tá ok. Tá. Então, a confecção de relatórios, inclusive foi comentado pelo doutor César, foi comentado pela doutora Ketrin, Mariana. Então, um profissional atuando como RT, na epidemiologia, às vezes à frente de um abatedouro frigorífico, à frente de alguma casa agropecuária, né? Ele pode ter uma rotina ali de solicitações por parte da Anvisa, por parte do Ministério da Agricultura, por parte da ADAPEC, de relatórios frequentes ali para verificar a saída de vacinas, a comercialização de medicamentos de uso controlado, entre outras questões nesse sentido, que ele tem que ter a ciência que ele necessita confeccionar esses relatórios. Outro ponto importantíssimo é que quando nós estamos na rotina de fiscalização ou passando treinamento para os fiscais, orientar ali para o profissional que ele faça um treinamento frequente a cada 15 dias, a cada pelo menos uma vez por mês, com os colaboradores do estabelecimento em que ele vai atuar. Porque o RT, a partir do momento que ele vincula a pessoa jurídica na sua pessoa física, que é o ato de homologar RT, e ele se intitula o profissional responsável técnico, ele passa a responder integralmente por todas as atividades daquele estabelecimento. Então, mesmo que ele não esteja presente, é, todas as recomendações importantes, às vezes da conservação de uma vacina retirada de um medicamento vencido, que foi até falado pela doutora Anra, é responsabilidade dele, porque ele é o responsável técnico de 24 horas por dia pelo aquele estabelecimento. Então, por isso que é importante sempre treinar esses colaboradores. Entre outras questões que é interessante passar, como, por exemplo, a questão de descarte apropriado de resíduos de saúde, no caso de hospitais veterinários. Então, agulhas, seringas, entre outros, tem um descarte apropriado. Nem sempre é o profissional veterinário que vai fazer esse descarte, mas ele tem que treinar esses colaboradores que vão destinar esses materiais para a sua destinação correta. A elaboração de manuais e POPs, então isso aqui auxilia no fluxo, né, de funcionamento dos estabelecimentos. O profissional ele pode, né, fazer a elaboração de um POP, de como é que funciona a rotina de uma agropecuária, como é que funciona a rotina de uma clínica veterinária, como é que funciona a rotina de uma fábrica de ração. Então tudo isso o profissional pode, através de um documento organizado ali, fazer um passo a passo de como é que funcionam todos os setores. E por fim, né, garantir a qualidade dos serviços oferecidos à população em geral. Principal documento que resguarda a atuação do profissional veterinário zootecnista. Famosa RT, que é a anotação de responsabilidade técnica, e o resumo é que é um instrumento que identifica quem é o profissional que irá responder tecnicamente e legalmente pelo serviço ou estabelecimento. E eu frisei aqui que é uma obrigação do RT, sim. Então, o profissional, conforme a resolução 1562, ele tem no prazo de 10 dias após firmar o contrato de prestação de serviço, colocar essas informações no nosso SCAD Web. Então, novamente, ele pega o CNPJ da pessoa jurídica, vincula na sua inscrição de pessoa física, coloca as informações de vigência, que no máximo são 12 meses, as demais informações, então a atuação dele lá no campo de observação, ele pode colocar é, detalhadamente tudo aquilo que ele vai desempenhar nesse estabelecimento, e ao final ele finaliza ali emitindo o espelho da RT e a taxa pertinente a essa homologação. A 1562 ela trouxe uma novidade, né, na verdade algumas novidades, que são mais classificações da RT. A mais comum, que é a de rotina, que é a responsabilidade técnica de estabelecimento. Basicamente, você responde por tudo que é feito naquele estabelecimento. Então, só tem você como RT, você responde por tudo que é desenvolvido de atividade nessa loja agropecuária, nesse hospital veterinário, nessa fábrica de ração, você responde integralmente por tudo.
A responsabilidade técnica de eventos, que pode ser tanto nas campanhas de castração, porque é um evento de castração, de esterilização dos animais, quanto nos eventos agropecuários. E aqui, entre os leilões, cavalgadas, que eu comentei anteriormente. RT emissão de documento. Esse documento aqui, no caso, ele não tem vigência, justamente porque se você emitir um PAC, que é o Programa de Autocontrole, que é utilizado em frigoríficos, fábricas de embutidos, entre outros, ele é um documento permanente. Então, em 12 meses não tem sentido ele, essa emissão de documento, digamos que deixar de ter a vigência, né? Outro caso, licenças ambientais ou pareceres técnicos que você vai emitir, você pode fazer a modalidade RT emissão de documento para resguardar ali e oficializar que foi você que emitiu esse documento propriamente. Responsabilidade técnica de proprietário, aqui é semelhante a estabelecimento, inclusive muita gente pergunta, Felipe, qual que é a diferença do proprietário para estabelecimento? Se você é o proprietário e você quer se intitular como RT proprietário, tranquilo. O valor da taxa é a mesma. O importante para fins do conselho, para resguardar você como profissional e para a questão da fiscalização, monitoramento e orientações, é que tenha um desses dois documentos devidamente homologado. Se você realmente quiser colocar na classificação proprietário, você é o responsável legal por esse estabelecimento, tranquilo. Responsabilidade técnica de serviço ou setor, aqui é bem utilizado para os profissionais que atuam nos municípios. Então, eu sou responsável técnico pelo serviço de epidemiologia do município de Palmas. Eu sou responsável técnico pelo setor de zoonoses ou pelo serviço de inspeção municipal. Então, o melhor enquadramento para os profissionais que atuam nos municípios é serviço ou setor. A suplência, ela entra nas situações em que tem um profissional que ele, por uma questão de saúde ou particular, ele se ausenta da sua atividade de RT, porém ele deve estar com sua RT em vigência para que um outro profissional ali que vai entrar complementando esse serviço consiga homologar a RT de suplência. Então, uma licença maternidade, a profissional tem ali a sua RT vigente, ela vai se ausentar por um período determinado de tempo e o estabelecimento contratou um outro profissional. Então, esse outro profissional vai informar o número da RT anterior para que entre na questão da suplência. Bom, dos documentos emitidos pelo responsável técnico, nós temos 3 importantes. Foi até bastante comentado já na palestra da doutora Ana. Então, livro de registro de ocorrência, documento obrigatório de uso do responsável técnico, no qual são registradas as informações relacionadas ao serviço prestado, tais como treinamentos, conformidades, desconformidades e orientações. Então, documento de rotina pode ser tanto no formato físico quanto digital. Formato físico, livro ata, caderno ato, perdão, com páginas numeradas, que tem que ter homologação no conselho. Então, o profissional pode mandar, se atua em Araguaína, Dianópolis, pode mandar no WhatsApp do conselho solicitando ali o e-mail para que ele formalize esse pedido e você cola ali na capa e na contracapa do livro ata e inicia ali as anotações regulares. Orientação que seja feito preferencialmente toda semana, no mínimo a cada 15 dias, e que não extrapole mais que um mês sem as anotações, porque ele também é um livro de rotina das conformidades. Então, se você treinou o colaborador, passou uma orientação referente à utilização do termômetro de máxima e mínima ali, que armazena as vacinas, numa clínica ou numa agropecuária, você pode fazer essa anotação. Então, passei orientação para o colaborador X, que ele deve monitorar, inclusive fazer o registro diário de temperatura, que é uma planilha que deve acompanhar ali o refrigerador. Quem já foi em agropecuária deve ter visto ali. A DAPEC, inclusive, faz esse monitoramento. Do lado do refrigerador tem o registro diário. Então, a indicação é que seja pelo menos uma vez ao dia, mas pode ser no início da manhã e no final da tarde. E principalmente inconformidades, então situações que fogem da rotina, que podem trazer algum prejuízo futuro para o estabelecimento, para o RT, essas anotações aqui são indispensáveis de irem e de serem anotadas no livro de registro. Termo de constatação e recomendação, digamos que seja um segundo estágio do livro de registro de ocorrência. Esse aqui foi o documento que eu disse que tem no site do Conselho e infelizmente ainda não tem no Siscad Web, por quê?
não tem como solicitar, através do Siscad Web, a assinatura do responsável legal do estabelecimento. Então, você fez uma recomendação para que ele fizesse o descarte apropriado de um medicamento vencido. Não foi acatado. Na outra semana, você voltou, você lavra o termo de constatação e recomendação em 2 vias com a mesma orientação, falando que já é reincidente e solicita a assinatura do responsável legal. Não quis assinar? Arquiva as 2 vias e faz o laudo informativo, que aqui não tem necessidade de assinatura. O laudo informativo já é o terceiro estágio, digamos, né? Então teve um descumprimento, não quis assinar, está comprometendo a minha atuação como profissional, inclusive o estabelecimento dele, que pode ser autuado pelo Ministério da Agricultura e pela Anvisa, por conta de não descartar o medicamento que eu informei anteriormente, faz o laudo informativo no site do Conselho e encaminha, porque chega ali uma notificação para os e-mails, né, da fiscalização, e a gente pode fazer uma verificação nesse sentido, e de toda forma resguarda você ali, porque você fez a orientação do livro, tentou lavrar o termo de constatação e recomendação, e por último você fez o laudo informativo ali, que é a última instância de recomendação como RT. Aí a 1562 trouxe a novidade, né, dos documentos digitais. Aqui você pode buscar a sua RT, cadastrar uma nova, livro de registro e ocorrências e o laudo informativo. O termo de constatação e recomendação, como eu falei, necessita da assinatura do responsável, tem no site do Conselho, imprime em 2 vias. Futuramente, quem sabe, né, a gente não consiga implementar através de uma assinatura via Gov ou algo nesse sentido. Mas, até o presente momento, no Siscad Web nós temos essas 2 modalidades de documento. Bom, outra novidade que a 1562 trouxe, a questão da carga horária. Anteriormente tinha uma limitação, inclusive quem homologou RT nos últimos 2 anos viu que saiu lá do campo de carga horária, a carga horária mínima e máxima que o profissional deveria informar. Não quer dizer que ele não deve cumprir uma carga horária semanal e muito menos que ele pode pegar quantos estabelecimentos que ele imaginar ou que desejar, né? A 1562 ela traz que a carga horária ela deve ser cumprida preferencialmente diariamente ou semanalmente, e fica a critério do profissional RT, veterinário ou zootecnista, juntamente com o contratante, estipular os dias em que esse profissional vai prestar assistência nesse estabelecimento. Então, justamente por isso que não tem mais no Siscad Web essa solicitação, mas o Conselho consegue fazer uma verificação em loco. Então, através do próprio livro de registro de ocorrência, quando a fiscalização vai, verifica se tem anotações regulares, porque o livro, inclusive, é para as conformidades para os treinamentos dos colaboradores, e, inclusive, monitorando a quantidade de RTs que esse profissional insere no sistema, verifica ali se realmente existe uma prestação assídua de serviços nesse estabelecimento. E se, por um acaso, foi identificado que não o profissional homologou 10 RTs, um em cada canto do estado. Então, humanamente, fica quase impossível ele prestar um serviço semanal nesses 10 estabelecimentos. Então, pode-se solicitar, através da fiscalização, comprovação de que esse profissional realmente está inserido nesse estabelecimento de forma técnica e ética, e do contrário, se realmente ele não conseguir comprovar, o Conselho, através da fiscalização, anula essas RTs homologadas no sistema e, inclusive, pode constituir infração ética, porque um dever do profissional é cumprir com todas as obrigações legais à frente da responsabilidade técnica. Uma recomendação importante, o profissional ele pode atuar fora do seu município de residência, preferencialmente no município que ele reside, e caso ele vá atuar, né, ele tem que atuar no máximo no raio de 150 quilômetros, para que ele consiga se programar ali. Ele reside em Palmas, então pode atuar em Paraíso, Porto, Lajeado, mas ele tem que ter uma programação ali de que ele vai conseguir suprir as demandas semanais daquele outro estabelecimento fora da sua residência. Uma orientação importante em relação aos honorários veterinários, conforme a lei 4.950-A de 66, existe uma tabela de referências no site do Conselho, justamente para orientar os profissionais, como nós não temos o sindicato atuante, que é quem realmente efetivamente faz essas cobranças, orientações, pode-se fazer uma convenção coletiva, tentar instituir uma lei estadual para o devido pagamento do piso salarial, como realmente foge das competências do Conselho, previstas em lei, o Conselho, de forma orientativa, fez a tabela de referências e para cada 6 horas de trabalho semanais, o profissional deve
e é interessante que siga, inclusive para valorizar o retorno da sua graduação, dos seus conhecimentos, da sua pós-mestrado, deveria receber 1,3 salários mínimos, e assim sucessivamente, né? 12, 18, 24, então vai aumentando progressivamente. E aqui tem, né, frisando que realmente a tabela ela é de forma referencial, mas sempre que um profissional solicita, eu encaminho falando que ele siga a tabela, e muitos costumam seguir justamente por essa questão. Então, se você tem ali um investimento nos seus conhecimentos, você deve ter um retorno financeiro à altura. Algumas irregularidades frequentes que nós identificamos na rotina de inspeções e orientações. Primeira delas, o profissional atuar em estabelecimento com atividade privativa sem o devido registro da pessoa jurídica no conselho. A doutora Ana até comentou, né, que alguns estabelecimentos, acho que hospital, outros assim, não necessitavam de registro. É importante só a gente deixar bem delineado que no sentido de registro no Ministério da Agricultura, porque todos os estabelecimentos, pessoa jurídica que tem uma atividade privativa da medicina veterinária ou da zootecnia, obrigatoriamente eles têm que ter registro no Conselho de Medicina Veterinária. Para saber se é privativo ou não, estabelecimento que obrigatoriamente tem que ter um RT veterinário ou zootecnista. Se aquele estabelecimento está buscando um serviço veterinário, consequentemente ele vai ter que ter registro no conselho. E, inclusive, é obrigação do profissional verificar se esse estabelecimento está devidamente registrado no conselho, porque o nosso código de ética fala que o profissional ele deve atuar em estabelecimentos que estejam devidamente habilitados no conselho. Outro ponto importante, o profissional não homologar a RT no prazo de 10 dias. Então, sim, obrigação do profissional, fechou o contrato de prestação de serviço, ele deve, em até 10 dias, colocar essas informações no Siscad Web. O descumprimento da carga horária semanal obrigatória, como eu comentei, não tem mais a necessidade de informar se são 6 horas, se são 20 horas semanais. Contudo, o profissional ele tem que suprir toda a demanda desse estabelecimento ali, conforme ele estipulou, de forma semanal, mas ele tem que estar presente ali pelo menos uma vez por semana, a depender se for um agropecuário, se for um serviço de inspeção municipal, algo próximo de 20 horas, serviço de epidemiologia da mesma forma, então tem que ser uma carga horária compatível com a atividade desempenhada. Deixar de treinar os colaboradores, né, sobre a manipulação de insumos e matérias-primas, deixar de registrar os atos profissionais e providenciar o livro de registro, online ou físico, então fica a critério do profissional verificar o que fica melhor para ele. Ele pode, inclusive, ter os dois, ou um ou outro. O importante é que tenha esse documento. No caso do profissional médico veterinário, realizar cirurgias em locais inadequados, então, conforme a resolução 1275, que até cita aqui, o local adequado para que se possa fazer uma cirurgia ou um procedimento minimamente invasivo, que requer anestesia geral, é ou uma clínica veterinária com bloco cirúrgico devidamente implementado ou o hospital veterinário, porque o hospital obrigatoriamente ele tem que dispor de todos os ambientes obrigatórios. A clínica em si ela pode optar. Então, se eu quero fazer cirurgia, a partir desse momento eu sou obrigado a ter um bloco cirúrgico. Se eu quero internar os animais, a partir do momento que eu opto por ter esse serviço, eu tenho obrigatoriamente que ter uma internação. A clínica ela também pode atuar somente com o consultório, na parte ali mais comercial, sem internar ou internação diurna, mas a partir do momento que ela opta por ofertar esses serviços e ela coloca na sua fachada, passa obrigatoriamente a ter que seguir a resolução 1275. Os consultórios e ambulatórios não são permitidos cirurgias porque não é um bloco cirúrgico. É um local ali para atendimento clínico, o ato básico da consulta em si. Aqui, novamente, né, atuar clinicamente em estabelecimentos sem estrutura adequada com a resolução 1275. Inclusive, uma solicitação muito firme do Conselho atualmente é que os municípios do Tocantins tenham o ambulatório devidamente implementado para que possa realizar vacinação de rotina, coleta dos exames e até mesmo a eutanásia dos animais. E os municípios que nós identificamos que não possuem, nós estamos frequentemente monitorando, e inclusive abrimos conversas com o COSENS, né, que é o Conselho Nacional de... acho que é esse mesmo, Conselho Nacional de Saúde, que eles têm uma reunião regular, então nós sentamos e conversamos com os prefeitos, secretários de saúde, e inclusive demandamos para o Ministério Público quando a gente verifica que tem uma certa inércia nessa solicitação do Conselho.
E, novamente, não denunciar falhas administrativas que possam prejudicar a profissão, o meio ambiente e os animais. Então, crimes ambientais, crimes de maus tratos e até mesmo falhas de outros colegas, porque, querendo ou não, os maus profissionais acabam, de certa forma, não contribuindo para uma imagem boa da profissão. Então, o profissional, sim, quando ele identifica, ele tem que comunicar ao conselho de que possivelmente existe uma falha ética de um outro profissional, porque consta isso no Código de Ética, inclusive os profissionais são os olhos e ouvidos da nossa profissão. Andressa, tudo certo aí na questão dos slides, o áudio? Sim, tudo correto. Falar rapidamente aqui do Código de Ética, né, estender um pouquinho, mas... Então, comentei anteriormente, para o médico veterinário, Resolução 1138 de 2016, para o zootecnista 1267 de 2019. Interessante fazer a leitura na íntegra, tem disponível no site do Conselho, na segunda aba ali, consulta a legislação, resoluções, vai abrir uma página lá que vocês, se colocarem 1138 ou 1267, vocês conseguem ter acesso a essas duas resoluções na íntegra. Importante que façam a leitura, porque realmente tem a questão dos direitos, deveres, a atuação, a conduta referente aos outros profissionais, aos clientes, entre outras questões importantes que a gente não vai conseguir tratar todas aqui, né, na apresentação, e deixo para que os doutores façam toda essa leitura aí na íntegra. Bom, vou iniciar já com um ponto de observação e com direito, né? Então, não é interessante que os profissionais entre si, ou até mesmo pessoas de fora, façam críticas, né, de forma pejorativa, comentários desabonadores ou desnecessários sobre a conduta ou serviços profissionais do colega ou de outro profissional. Então, existe uma forma correta de você repassar ali para um colega que você não concorda muito com a conduta dele, mas não de uma forma que vai gerar uma calúnia, uma difamação, uma injúria, até mesmo porque mancha a imagem dos profissionais perante a sociedade. Então você pode chegar de forma reservada e falar, doutor, acredito ali que você talvez tenha errado nessa conduta, você poderia reavaliar, estou tentando passar uma dica aqui de amigo mesmo, não de uma forma ali totalmente aberta em rede social que vai manchar e ferir a imagem desse profissional. E no caso do profissional que venha a ocorrer nesse sentido, ou entre colegas, ou até mesmo de fora, né, um cliente faça uma difamação da sua imagem perante a sociedade e comprovadamente essa questão seja visível que não condizia com a realidade, o profissional pode solicitar o desagravo público para o conselho, né, que é uma ferramenta para a proteção da imagem do profissional. Então a gente publica ali uma nota oficial para retratar e para realmente trazer a dignidade desse profissional novamente perante a sociedade. Acho interessante sempre falar dessa questão aqui, porque, inclusive, o decreto-lei tende a mudar para uma lei na questão da contravenção penal, que é o exercício legal da profissão. Então, tanto o veterinário quanto o zootecnista, eles têm a obrigação de informar para o Conselho, para o Ministério Público e para a Polícia Militar, que são os órgãos competentes para fazer essa apuração, em situações em que eles realmente flagrem ou desconfiem que existe uma atuação irregular de pessoas que não possuem a graduação e inscrição no Conselho, para que realmente essa prática seja coibida. Aqui eu tentei ilustrar, né, então, local irregular, porque a vacinação dos animais deve ser feita em local apropriado, então pelo menos uma mesa impermeável, não tem utilização de EPI, né, jaleco, luva, e possivelmente pessoas que não têm a devida habilitação para fazer a vacinação de um animal ou a aplicação de um medicamento. Então aqui só para realmente ilustrar essa situação e novamente é um dever dos profissionais comunicar aos órgãos competentes e ao conselho qualquer falha nos regulamentos, questão de exercício legal, maus tratos, entre outros. Na questão dos crimes ambientais, inclusive recentemente nós tivemos um caso, não sei se foi Bananal, São Paulo, a cidade, de um equino, né, que foi ali decepado as patas, que entra justamente nessa lei aqui. Tem a lei de 9.605 de 98 e em 2020 a 14.064, que ela tem penas mais duras, né, para a questão dos maus tratos, então reclusão de 2 a 5 anos, possivelmente multa e proibição da guarda, e em caso da morte do animal, a pena ainda pode ser aumentada em 1/3 e 1/6. E novamente, nos princípios fundamentais
do Código de Ética do Veterinário Zootecnista fala que esses profissionais têm por obrigação denunciar às autoridades competentes qualquer forma de agressão aos animais e ao meio ambiente. Então, você estiver numa cavalgada, outra situação que você identifique que tem um descumprimento de bem-estar animal ou realmente o crime de maus tratos, você tem por obrigação denunciar ali inicialmente para a Polícia Militar Ambiental, para a Polícia Militar, ou para o órgão competente que estiver ali mais acessível para formalizar esse tipo de comunicação. Aqui eu quis trazer de forma ilustrativa, né? Então nós temos uma galinha aqui, possivelmente morta, né? Animais sob sol, chuva, sem fonte de água e alimento. Então realmente, possivelmente um descumprimento de bem-estar animal. Outro ponto importante das relações com o animal e os animais e o meio ambiente, né? Então, o profissional, o veterinário zootecnista, tem que saber respeitar as necessidades fisiológicas, etológicas e ecológicas dos animais, não atentando contra as suas funções vitais ou impedindo que outros façam, né? Então, num, num leilão, numa cavalgada, se bem que cavalgada é complicado, né? Mas principalmente leilão. Se você é RT de um leilão, verificar se tem disponibilidade de água adequada, né? Água limpa para esses animais, fornecimento adequado de alimento, se existe a preservação do bem-estar animal ali no manejo desses animais. Na questão dos eventos esporádicos, né? Cavalgadas é um pouco mais complexo, porque essa disponibilidade de água pode fazer a veiculação ali de doenças como morma, anemia infecciosa, né? No caso dos equinos. Então, mas nos leilões é interessante sim preservar essa questão da fisiologia dos animais, fornecendo água e alimento e o manejo adequado. Doutora Ana até comentou, né, na questão dos medicamentos, então no Código de Ética traz que é vedado, né, então não é permitido prescrição de medicamentos sem registro no órgão competente, no nosso caso o Ministério da Agricultura, salvo quando se tratar de manipulação, porque esse estabelecimento tem registro no Ministério da Agricultura e no Conselho tem um RT ali veterinário, possivelmente um farmacêutico de forma multidisciplinar, para atestar a qualidade desse produto. No caso aqui, ó, a gente não identifica se tem aquele rótulozinho, rótulo não, é como se fosse um brasão do Ministério da Agricultura, né? Então todos os medicamentos, ração, eles têm ali uma identificação que ele possui um registro e tem um número de registro no Ministério da Agricultura. Então você como RT tem por obrigação verificar se esse medicamento tem essa regulamentação ou não, porque se não tiver e chegar a fiscalização tanto do MAPA quanto a Anvisa, do Conselho, a da PEC, possivelmente pode ter uma autuação nesse sentido e pode constituir infração ética porque é demandado para o Conselho para apurar realmente se houve uma falha de orientação do RT. Questão da publicação de imagens sensíveis, né? Inclusive, recentemente teve uma atualização da resolução de publicidade, que trouxe algumas questões até mesmo de serviços veterinários, de valores, mas a questão de imagens sensíveis, como aqui é o caso, né? Então, o profissional, em vez de divulgar um antes e depois de uma forma mais contida, ele fez só a imagem de um animal ali com os seus órgãos reprodutivos de forma exposta, né? Então, não é tão interessante, porque, inclusive, quem segue, às vezes, vocês nas redes sociais, quem acompanha, não é um profissional da área e pode entender que isso aqui é uma forma de maus tratos, né? Então, realmente, se for fazer, faz ali com os panos de campo, sem pegar identificação do animal, porque tem que ter uma autorização expressa do responsável por esse animal, sem pegar órgãos vitais, de uma forma ali que você esteja desempenhando o procedimento e frisando principalmente na sua atuação e não no animal exposto. E nas questões, né, aí aqui já entra a resolução 1330, que dispõe sobre o Código de Processo Ético. Então, o profissional que possivelmente tiver uma conduta que possa ser interpretada como uma possível infração ética, né? Quando ele vai, durante o processo ali, e na sessão de julgamento, que é a última instância, né? Ele pode pegar uma pena levíssima, né? Que é a advertência confidencial, leve, censura confidencial, séria, censura pública, grave, suspensão de até 90 dias, sem poder atuar, inclusive se ele atuar nessa suspensão entra como exercício ilegal da profissão, e as gravíssimas com a cassação em definitivo, sem poder atuar ou na veterinária ou na zootecnia. Inclusive, essas penas aqui elas podem ser acompanhadas de multa, partindo de R$ 900 até 9.000, se não me falha a memória. Bom, senhores, finalizando, queria abrir aí para perguntas.
Tentei ser um pouco mais breve possível, né, para não comprometer muito o horário, mas está aberto às perguntas. Queria agradecer a atenção de todos e espero ter contribuído da melhor forma. Excelente, Felipe. Tinha uma pergunta do Dr. Leógenes, ficou lá na palestra da doutora Ânara. É, como é o funcionamento, como está funcionando o livro de registro de ART no site do CRMP Tocantins, e se a empresa der sumiço no livro de anotações do ART, de ART, né? Aí, como proceder? Andressa, Ouviu? vou tomar uma água aqui rapidinho. Eu vi essa pergunta, inclusive, deixa eu só localizar aqui. Ah, tá, do Leógenes, né? Como Isso. está o funcionamento do livro de registro de RT no site do CMVTO? Até coloquei, né, a imagem que o profissional que tem RT devidamente homologado, ele consegue sim ter acesso ao livro de registro, já está devidamente implementado, e como comentei, ele pode ter o livro físico, que vai ficar realmente no estabelecimento de forma permanente, se a empresa sumir, por isso que eu falo para os profissionais, ó, eu como RT, eu faria os dois, deixaria o livro físico no estabelecimento, porque até uma catástrofe natural poderia acontecer, esse livro ser perdido, de alguma forma não ter mais a localização dele, né, utilização. E faz as mesmas anotações no livro online. E inclusive tem uma possibilidade de você fazer a anotação no Siscad Web, no livro online, no livro digital, e depois imprimir e colar no caderno. Então seria uma possibilidade. Você faz através da sua RT, livro digital, imprime e cola no livro físico. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui também do Dr. Leógenes. Quantas carteiras secundárias o veterinário pode ter? E quantas o profissional necessitar para atuar em outros estados. O importante é que ele tenha uma inscrição primária, então, se for no Tocantins, tem a inscrição primária ativa, e se ele deseja atuar acima de 90 dias, porque tem essa questão também, tanto na lei de regulamentação quanto na 1562. Então, eu vou atuar em Goiás, mas eu vou passar somente 40 dias lá fazendo cirurgia a campo. Então, o profissional ele não necessita fazer uma inscrição secundária e nem mesmo transferir a sua inscrição, porque até 90 dias ele pode atuar com a inscrição de onde ele tiver, do regional que ele tiver, né? Então, tenho inscrição no Tocantins, vou passar 60 dias fazendo cirurgia em Minas, tá devidamente resguardado pela legislação. Vou passar, aí voltei para o Tocantins, lógico, né? Agora vou fazer um curso em São Paulo de cirurgia, ou vou ministrar um curso, é somente uma semana. Se não extrapolar 90 dias corridos ali de atuação em outro regional, ele pode atuar com a sua inscrição primária em qualquer regional. Agora, se for acima de 90 dias, não, eu vou ser responsável técnico, ou eu sou professor numa instituição, tenho inscrição primária no Tocantins, aí fica a critério do profissional de acordo com a sua necessidade. Ele pode ter até nos 26 estados. No caso, uma inscrição primária e mais 25 secundárias. Isso mesmo, né? Outro questionamento da doutora Thalita e do doutor Alisson. Tem uma carga horária que o RT de casa agropecuária, por exemplo, deve respeitar ou fica a critério do profissional? E também queria ter noção de como cobrar. Qual- Justamente pelo porte do estabelecimento. A agropecuária, anteriormente, nós indicávamos pelo manual do RT que eram no mínimo 6 horas semanais. Acredito que 6 horas semanais sejam compatíveis. Aí realmente o profissional ele vai uma vez por semana naquele estabelecimento, duas. Vai depender também do porte da agropecuária. Tem agropecuárias que tem consultório, que aí tem que ter atuação do veterinário. Tem agropecuária que tem sala de vacina, tem comercializa vacina, medicamentos de uso controlado. Então, vai depender do porte dessa agropecuária, mas 6 horas semanais seriam compatíveis. E aí, como ele vai geralmente à agropecuária uma vez por semana, ele pode estipular conforme a tabela de referências. Então, ali 6 horas, pelo menos 6 vezes 1,3 salários mínimos, né? De hoje, 1.508. Outra pergunta da doutora Thalita. Casa agropecuária pode vender vacinas importadas sem ter veterinário ali diariamente? A questão da comercialização pode, vamos lá, é um ponto delicado. A comercialização em si, tanto pelo Ministério da Agricultura, que é quem emite a certidão, né,
a declaração de que eles podem ter as vacinas, podem ter os produtos de uso veterinário, seria permitido, porque comercializar, lógico, da forma correta. Aí o RT veterinário, ou realmente ali a pessoa em si tem que fazer uma orientação correta na questão do transporte. Então, se a pessoa não vai aplicar ali, que aí é o ponto delicado. Então, ele pode comercializar, mas num isopor para manter a temperatura de 2 a 8 graus e indicar que essa pessoa busque um serviço veterinário para aplicação. Então, não seria vedado, digamos assim. Mas se existe a administração dessa vacina nesse estabelecimento, obrigatoriamente tem que ter um RT veterinário e quem tem que fazer essa vacinação é o profissional veterinário e deve ter no mínimo uma sala de vacina. Perfeito. Doutora Thalita agradeceu. Mais alguma dúvida, pessoal? Senão, vamos dar por encerrado. Parabenizar o doutor Felipe pela apresentação e todos os palestrantes que hoje contribuíram, né? Dividiram seu conhecimento com todos. Agradecer imensamente e pedir para que os presentes abram as suas câmeras para a gente poder fazer um registro do evento. Vamos lá. Ludmila, Helena, Evelyn, Oswaldo, Lucas, Maria, César Romero está aí ainda, doutor César Romero, doutora Nilda Távora, vice-presidente do conselho, também presente, doutora Catherine, doutora Joyce, doutora Ludmila, doutor Guilherme, quem puder abrir a câmera para a gente registrar, por favor. Nós agradecemos imensamente a presença de todos vocês em mais este evento, organizado pelo CRMV Tocantins. Ressaltamos que os certificados estarão disponíveis a partir de amanhã, dia 29, 28 de agosto, pela plataforma do Simpla, e a gente também vai enviar pelo e-mail cadastrado na hora da inscrição. Agradecemos e desejamos a todos uma excelente noite. Precisando de qualquer coisa, o conselho está sempre à disposição.